Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Uma sexta-feira agitada, uma sexta-feira já com a apresentação de um reforço. A gente vai dar todos os detalhes logo mais no AV News, porque a gente vai trazer nesse Boletim AV a questão que envolve demais negociações, pelo menos algumas delas. Primeiro, esclarecer a situação que aconteceu entre Paysandu e Vasco. Uma situação que até trouxe um constrangimento, porque o presidente do Paysandu, que já havia tido um problema sério com a direção do Goiás, em função do atacante Nicolas, jogador de 31 anos, artilheiro do Paysandu, um dos maiores jogadores hoje do Paysandu, ídolo da torcida bicolor, mas já na situação envolvendo o Goiás, estava praticamente tudo certo, mas o Paysandu deu para trás e houve uma briga danada pela imprensa entre os presidentes do Goiás e do Paysandu. E agora o presidente do Paysandu resolveu atacar o Vasco da Gama e usou as redes sociais para fazer um vídeo que você vai ver agora. O presidente Maurício Ettinger, que é presidente do Paysandu, fala sobre um possível interesse do Vasco. E aí você vai ouvir, o homem vai descascar em cima do nosso clube. Olá pessoal, estou por aqui de novo, como sempre, em nome da transparência aí, para acabar com esse mimimi das redes sociais e para deixar tudo bem às claras. O Paysandu recebeu uma proposta do Vasco, na verdade foi o Nicolas que recebeu, passou para mim. Nenhum interesse para o Paysandu, era uma proposta de empréstimo até dezembro. Se eles gostarem, eles ficam com o Nicolas por um valor de uns 20% aí da multa, pago de 3 vezes, a primeira no final do ano, quer dizer, nada de interesse para o Paysandu. Então o Paysandu não vai aceitar e continuar com o Nicolas. Mesma coisa aconteceu com o Goiás, uma proposta irrisória aí para o Paysandu, não teve nada de compra de passagem, nada, foi uma desculpa, acho, do presidente lá. Ou seja, deixar um recado bem claro que se quiserem tirar o Nicolas do Paysandu, tem que pagar pelo empréstimo ou pagar a multa para levar. Nós não vamos fazer nada que prejudique, que não seja do interesse do Paysandu. Temos muito a agradecer para o Nicolas, mas na verdade o Nicolas é do Paysandu, vai continuar fazendo gols por aqui e vai ficar por aqui. Os clubes acham que o Paysandu está muito necessitado e querem levar de graça, ou é uma mania dos clubes fazer isso, e nós não vamos ceder, ok? Estamos por aqui, qualquer dúvida, só falar com a gente. Abraço. Mas imediatamente já houve uma repulsa do dirigente maior do futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, que realmente está prezando pelo sigilo nas negociações, pela ética nas negociações, mas também não parece a todos nós ter muita paciência para notícias vazadas e principalmente vazadas dessa forma. Foi assim que negou o Júlio César e acabou dando no meio do empresário do Júlio César. Foi assim que negou o Wellington Nem, da mesma forma também atacou a quem vazou. E agora a situação do Nicolas igual. O Alexandre Pássaro explicou, antes da apresentação do Léo Jabá, o que realmente aconteceu, tirando o Vasco de qualquer problema. Alguém que defende o clube, parece ser correto. E que bom que a gente tem agora alguém com voz ativa e, acima de tudo, liberdade para fazê-lo. Talvez a ausência de um vice de futebol seja até importante, porque dá ao diretor executivo a liberdade para tomar essas posições com carta branca. Vamos ouvir então Alexandre Pássaro, que rebate na mesma moeda o presidente do Paysandu sobre o caso Nicolas. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de ter o microfone aberto aqui e esclarecer uma notícia que saiu hoje de manhã sobre um interesse do Vasco no atleta Nicolas do Paysandu. É importante dizer, sim, que a gente manifestou interesse no atleta. Agora, a gente aqui dá satisfação para a torcida do Vasco, e é para a torcida do Vasco que eu me dirijo. A torcida do Vasco precisa entender que essa proposta e esse interesse, ela vazou do Globo Esporte do Pará, tá? Que foi quem nos procurou aqui com todas as informações. Então, alguém com certeza de dentro do Paysandu, ou alguém interessado, a gente não sabe, decidiu vazar essa notícia para a imprensa, que é um jeito que a gente não trabalha. Eu tenho certeza que a torcida e os jornalistas também têm visto isso, que a gente trabalha internamente. O Léo, por exemplo, quando vazou a contratação dele, ele já tinha feito exames médicos aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem trabalhado em silêncio e eles vazaram lá por algum motivo. E aí eu vi um vídeo do presidente do Paysandu, quem eu não conheço, mas de início
dou e concedo meu maior respeito tanto ao presidente quanto à instituição centenária que é o Paysandu, mas dizendo que o Vasco procurou, não queria pagar nada, não é assim que o jogador vai sair. Eu só deixar claro, quem nos procurou foi o atleta, dizendo que queria se transferir para o Vasco, que era um sonho da vida dele, uma oportunidade de carreira incrível para ele, e que ele teria um acordo com o presidente para poder sair nos termos que a gente ofereceu. Então, a gente apenas apresentou uma proposta na forma que nos foi trazida. Se a forma não é possível, vida que segue para os dois clubes, a gente deseja o melhor para o Paysandu e o melhor para o Nicolas, mas que não houve em momento nenhum uma tentativa de fazer um negócio fora das bases. Não, não, não. O jogador e o agente, que estava autorizado pelo jogador, nos procuraram, falaram comigo pessoalmente, falou com o Marcelo Cabo, e a partir disso é que a gente teve o interesse do atleta nestas bases. E são as bases que a gente apresentou. Se isso não foi interessante para o Paysandu, perfeito, não foi isso que nos foi trazido, mas a gente só gostaria que isso tivesse sido respondido para a gente de uma forma diferente e não de uma forma pela imprensa. Mas aos poucos a gente vai, enfim, reduzindo esse tipo de situação totalmente antiprofissional e, enfim, que não nos cabe aqui. Então, eu só queria aproveitar esses 2 minutos da minha fala de entrada para esclarecer a situação, para que não se desenvolva muito esse assunto. E o Vasco apresentou hoje, depois dessa situação do Nicolas, o atacante Léo Jabá, jogador de 22 anos, alguns pontos importantes na entrevista coletiva, muito animado, muito feliz, a família também extremamente feliz, deixou claro que vinha fazendo trabalhos, está numa condição ainda abaixo dos demais, mas como eu já informei aqui, em cerca de 20 dias, treinando firme, Léo Jabá, que é um jogador muito forte, inclusive o Jabá, até apelido por conta de uma iguaria nordestina, que diziam que desde pequeno ele comia, por isso já era forte com 10, 12 anos. Ele até não gosta do Jabá, mas, de qualquer forma, é um jogador que impressionou pelo tamanho, pela força, e vai ajudar demais. Falou também de Germancano, mas você vai ter detalhes logo mais no Avenews. Em relação aos demais jogadores, bom, gente, tem muita coisa sendo tentada, tem muita coisa sendo especulada. Como eu coloquei aqui, a gente vai falar muito detalhadamente logo mais no nosso vídeo da noite. Mas mais um goleiro foi oferecido, você vai saber quem é logo mais. A situação de Vanderlei não morreu, o Vasco ainda insiste em ter o jogador, conversa com a possibilidade de ter o jogador dentro de uma faixa salarial possível. O Vasco está atrás de volantes. Hoje perdeu a batalha para um volante que você vai saber quem é logo mais também no Avenews, mas há um outro jogador que o Vasco está tentando. Há também mais um atacante de lado de campo, que é o Everaldo, que é um jogador que o Vasco quer, é um jogador que o Vasco tem aí um acerto com o Corinthians, mas depende da situação também salarial, porque o jogador não quer vir para cá com salário pago somente pelo Vasco, porque é um risco, não há dúvida nenhuma, é uma fama que o Vasco abraçou e, infelizmente, a coisa precisa ser ajustada para que os jogadores venham para cá com segurança. Todos estão vindo assim. E sem o Nicolas, que é o jogador que o Vasco queria para ser suplente do Germancano, o Vasco vai buscar um outro jogador de área. Mais detalhes logo mais. O time treinando, fazendo o seu último treinamento antes do jogo de amanhã, 3h30 da tarde, em Los Lários, lá em Xerém, contra o Madureira. O Vasco que voltou ao páreo e a expectativa pela presença de Germán Ezequiel Cano. Cano que ficou afastado esses últimos jogos contra Botafogo e Macaé, para melhorar ainda a condição física, a princípio deve ir para o jogo amanhã, até para ganhar ritmo, para poder ir melhorando e de repente também estar apto para o clássico de terça-feira contra o Fluminense. Germancano voltando, a gente vai ter uma informação já já se Castan vai poder jogar em função da cotovelada, se joga o Ricardo Graça que não jogou contra o Macaé, como é que está a situação do Hernando, se Bruno Gomes volta e de repente o Andrei vai ser poupado, será que o Matias Galarça vai começar? E aí, jogando com o Germancano, quem sai? Será que ele vai colocar 3 no meio e vai tirar um dos volantes? Ou vai manter 4 jogadores no meio de campo com 2 volantes, Carlinhos e Marquinhos Gabriel, e sobra para Thales Magno ou Gabriel Peck na frente? É uma expectativa que a gente vai trazer logo mais no Avenews, apurando mais, buscando mais informações acima de tudo. O certo é, o Vasco está se movimentando, o Vasco está correndo atrás e as coisas estão muito bem encaminhadas, faltando realmente pequenos ajustes em algumas situações para que o Vasco possa anunciar.
O maior de todos é a questão da grana. Nem sempre o clube que vai ceder o jogador aceita pagar o salário integralmente. O Vasco às vezes paga metade, mas o jogador recebe pela carteira. E aí, se atrasar vai dar problema. E se pagar somente o time que o emprestou e o Vasco não pagar, o jogador vai receber 50%? Vai ficar chateado durante a temporada? Tudo precisa ser ajustado porque diante da situação financeira do clube, o Vasco realmente não pode errar. Logo mais, a gente volta com mais notícias, mais informações ou a qualquer momento também nas nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês. Até logo mais. Tchau, turma.